A responsável é a que tá botando na cabeça dela. E vai morrer. Eu sinto muito, ó. Se eu ir pra cadeia aqui, ó. Ele diz perante o céu que tá nomeando e o diabo que tá no inferno. Se eu ir pra cadeia, eu passo 16 anos lá dentro, mas eu saio. E quando eu sair, eu mato só aqui, ó. Mato só aqui dentro. Mato com todo prazer, mato sozinho. Mato ele é depois me mato. Quem quer me prender? Isso aí já tá feito, ó. Eu tô quieto no meu canto. Eu não vou largar, tia. Se ela me botar na cadeia, eu largo se ela me largar de mão. E se ela me botar na cadeia, eu faço. Eu faço. Eu tô lhe dizendo isso perante essa caminhada. Eu lhe digo perante Deus. Eu vou até minha velha no chão e lhe digo. É uma promessa que eu tô fazendo pra senhora bem aqui. Se eu voltar pra cadeia, quando eu sair de lá, eu escartejo a Vitória e a Mariana em 2 bandas. É uma promessa que eu tô fazendo pra eles. Pessoal, a nossa equipe de reportagem da TV Cidade está aqui no bairro Presídio, onde mora a menor de 15 anos de idade. Ela estava sendo ameaçada por um ex-companheiro após o fim de um relacionamento. Relacionamento que teria começado quando ela tinha apenas 13 anos de idade. E aí ele não estava aceitando o relacionamento, estava ameaçando a mesma de morte. Na tarde desta última sexta-feira, ele foi detido pela polícia através de um mandado de prisão e foi levado para o presídio. E nós estamos aqui na residência para conversar com a menor a respeito dessa situação. Um alívio ou mais medo? Até porque ele diz que quando saísse do presídio, se fosse preso e sair do presídio, ele ia dar fim na vida dela. E nós estamos aqui para acompanhar de perto este caso. Como é que fica o teu coração após a prisão? Mais leve, mais tranquilo, viu? Sinceramente. Por tudo que eu tava fazendo, era o certo. Você estava com medo de morrer? Lógico, me desculpe por dizer assim, mas sinceramente, tava. Por quê? Porque, sinceramente, eu tava resolvendo minhas coisas e ele com essas ameaças tudo, tava complicado, viu? Como foi as ameaças que ele fez contigo? As ameaças que ele fez comigo, como eu disse anteriormente, que ele pegava e dizia, vinha direto. Quando eu saía para resolver minhas coisas, ajeitar as coisas do meu filho, ele chegava e dizia aqui para minha tia que se eu denunciasse ele, ele me mataria por conta das coisas do filho. Ele chegou a dizer isso? Ele chegou a dizer, quando a tia entregou a medida protetiva, ele chegou, botou a medida em cima da mesa e disse bem aqui pra mim que se ele fosse preso, quando ele saísse da cadeira, ele enchia minha cara de bala. Ele falou, foi na minha cara. Com a prisão dele, você fica mais segura ou mais aliviada diante dessas promessas que ele fez pra você, das ameaças? Aí assim eu fico mais ou menos segura e ao mesmo tempo eu fico imaginando a saída dele. Entendeu? Porque ele relata, ele disse aí, não foi 2 nem 3 vezes, que quando ele saísse ele me mataria. Isso daí que eu ainda tô imaginando. Tem medo, Tom, dessa saída? Também eu tô meio assim com medo aí. Como é que era o relacionamento de vocês? Rapaz, Depois da separação? não, depois que eu me separei dele, não tinha nada com ele, nem conversava com ele, não. Passava meu caminho de boa e ele que ficava me aperreando aqui. Ele chegou a dizer que você que estava perseguindo ele, que ficava passando no trabalho dele no momento que ele foi preso. Não, isso aí é mentira dele. Eu passava meu caminho. Sinceramente, eu ia resolver minhas coisas e eu ia passar por onde, se não fosse dar por frente. Mas também passando meu caminho de boa, sem ser do jeito que ele tá falando aí, comentando. Por que ele estava te ameaçando? Você já tinha dado um fim no relacionamento com ele? Como é que era essa situação? Não, eu já tinha me separado dele, entendeu? Aí, mesmo assim, mesmo separada dele, eu tinha dito ainda no Facebook dele que ia da parte dele se ele não desse as coisas do filho. Com tudo isso, ele ficou me ameaçando por essa causa aí. Então essa ameaças começou por conta do filho que vocês têm, né? Ele ameaçou porque você cobrou que ele ajudasse na criação. Justamente, foi isso. E ele chegou a falar o quê? Ele chegou a dizer, como eu já tinha dito, como eu já falei, que se eu desse parte dele, ele me mataria. Justo. Ele falou também que o filho não é dele. É mentira. Isso daí ele sabe muito bem, ele fala porque ele quer, mas ele sabe que essa criança é filho dele.
Com a prisão dele, agora você vendo toda essa situação, fica mais tranquila para seguir a sua vida? Até que eu fico mais tranquila, mais ou menos, e ao mesmo tempo eu fico imaginando a saída dele. Já até com medo. Ainda tô, sim, justamente. Ele, quando separou de você, ele chegava, vinha aqui? Quando ele se separou de mim, eu chegava assim, ele vinha aqui, só que quando eu saía, ele chegava e vinha e falava essa mesma coisa pra minha tia o tempo todinho, entendeu? Eu vi uns áudios dele te ameaçando, uma discussão de vocês dois. O que ele chegou a relatar naqueles áudios? Ele disse que os áudios que estava gravado era montagem. Totalmente montagem, mas sinceramente, não tem nem precisão de fazer isso, nem sei por onde começa isso. Porque, sinceramente, se ele disse como ele falou, afirmando, ele tinha que assumir o que ele disse. Mas ele O que ele afirma? Ele diz afirmando que ele não falou, sendo que no áudio tem a prova que ele falou. Falou o que nesse áudio? No áudio ele começou a me esculhambar e disse que se ele fosse preso quando ele saísse da cadeia, ele me partia em 2 bandas. Eu e a menina que está responsável por mim. Ele chegou a falar isso? Chegou, tá no áudio. Disse. E agora? Como é a prisão dele, você vai seguir sua vida? Seguir minha vida em paz, com fé em Deus. E é assim, Ele vai ficar no passado. justamente. Mas a saída dele te dá medo? Dá. Não vou dizer que não dá. Eu não tô confiando assim muito assim nele, não. Da primeira vez, ele passou quanto tempo preso? 5 meses e 28 dias. Ele chegou a dizer que você estava ameaçando, procurando ele, fazendo essas denúncias, porque ele tinha um novo relacionamento. O que você gostaria de dizer com relação a isso? Isso aí é totalmente mentira dele. Ele sempre vinha aqui, entendeu? Ficava, tipo, dizendo... Ele chegava aqui, afirmava, dizendo que não... Só tinha... Tipo assim, ele não tinha outro relacionamento a não ser comigo. Só mentindo e me manipulando minha consciência e mentindo pra mim esse tempo todo. Isso daí eu não tenho nada a ver com o relacionamento que ele tenha, não. Isso aí só é disfarce dele. Eu não tava nem aí mais. Eu descobri, também larguei ele, pronto. Agora só o que eu fez eu chegar a esse ponto foi a ameaça dele. Essa mulher dele também chegou a te ameaçar nesse relacionamento que ele tinha, não? Não, ela chegou, até que tem um áudio aí também, mas daí não tem muita importância, não. Agora você fica aliviado com a prisão dele. Justamente, porque esse tempo todo ele estava fazendo esse papel que não era para ele ter feito, além do mais, ameaçando eu, por conta das cores do filho, que ele não estava dando. Ele não estava dando as cores do menino, entendeu? E ficava enganando o tempo todo e, em vez de dar as coisas pro filho, ele ficava dando só para essa mulher. Apesar de não ser da minha conta, mas ele não estava dando as cores do filho. Como é que era essa perseguição que ele estava tendo contigo aqui no bairro? Ele pegava e vinha aqui, toda vez que eu saía para resolver minhas coisas, ele chegava e dizia, bique para minha tia, essa mesma tecla que ele estava dizendo. Aí pegava e dizia, uma vez, quando eu ia fazer o cartão sujo do meu filho, ele chegou, ele estava sentado aí, eu fui atrás de uma bicicleta, não achei. Com tudo que eu vim, aí já estava marcado para mim fazer o cartão surdo do menino, ele começou a me esculhambar, começou a me agredir verbalmente e dizer que eu estava indo na rua era ser sem vergonha. Aí eu disse que não era isso que era para ele ter falado. Aí como eu me zanguei, eu fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência, porque o que ele estava falando totalmente era injusto. Ele chegou a vir aqui na residência ameaçar vocês, você e sua tia? Não. Ele veio aqui na residência, depois da medida protetiva, ele veio, ele não assinou. E ele disse bem aqui na minha cara que quando ele saísse da cadeia, ele me mataria. Foi a parte que te deixou mais com medo, né? Quando ele veio aqui na sua casa. Justamente, foi a parte que me deixou, sinceramente, sem chão.